Vamos seguir então com as informações de Brasília, começando, gente, com a fala do presidente Lula com os jornalistas hoje de manhã. O presidente Lula, como eu disse, ele tentou transparecer tranquilidade e dizer que divergência faz parte do processo. Primeiro ele disse que nem tinha crise, na verdade, com o Congresso. E depois disse que divergência faz parte do processo. É o primeiro trecho que eu destaco aqui para vocês da fala do presidente Lula. Vamos ouvir. Não tem nenhuma divergência, sabe, que não possa ser superada. Se não tivesse divergência, não haveria necessidade da gente dizer que são três poderes distintos e autônomos, cada um é dono do seu nariz. Eu digo sempre para todo mundo ouvir, não é o presidente do Senado que precisa de mim. Não é o presidente da Câmara que precisa de mim. Quem precisa deles é o presidente da República, é o Poder Executivo. Porque cada um tem uma função, nós temos a nossa função, e quem aprova o orçamento da União são eles. Quem aprova os projetos de lei são eles. Então é o governo que precisa ter o cuidado de manter a relação mais civilizada possível, tanto com a Câmara como o Senado. Eu sei que tem gente que gostaria que a gente vivesse numa eterna briga, mas a gente não vai viver numa eterna briga, porque se você optar pela velha briga, você não governa. O presidente Lula disse que não existe nenhuma previsão de reforma ministerial. Se ele quis ali acalmar a situação, deu um puxão de orelha em alguns ministros para agitar essa articulação, ele garantiu, olha, por enquanto todo mundo fica onde está, pelo menos nesse momento. Vamos acompanhar. Eu não conheço um técnico que ele anuncia, quando o time entra em campo, quem que ele vai tirar. Você não vê. Nem o técnico do Palmeiras, nem o Tite anuncia. Ele escala o time do Flamengo e fala, mas eu vou tirar fulano, Betano. Não. O time entra para jogar. E o time está jogando, e está jogando do jeito que eu acho que deve jogar. Portanto, não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante. A única coisa que existe na minha cabeça é que esse país tem que dar certo, porque o povo brasileiro precisa disso. Bom, além dessas duas falas, daqui a pouquinho a gente vai destacar o contexto em que tudo isso foi dito, outros trechos dessa entrevista do presidente Lula com os jornalistas, e eu já aciono a Juliana Rosa aqui, porque também falou de juros, que é um assunto importante hoje, porque as projeções indicam expectativa de juros mais altos até o final do ano, ou seja, um ritmo menor de queda. Exatamente. Você tem já aqui a cutucada antes do Lula no Roberto Campos Neto, que não é grande novidade, né? Ele até falou o nome dele, né? Antigamente falava esse cidadão, né? Não falava nem o nome, né? Agora ele fala assim, olha, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem que saber que quem perde dinheiro com a taxa de juros alta é o povo brasileiro. Enfim, toda a paciência do mundo eu já tive, agora vai trocar o presidente do Roberto Campos Neto no final de 2024, então, enfim, está acabando. Mas aí o mercado financeiro já fica preocupado, achando que o Lula meio que está dando o recado de que quer que acelere aí esse corte de juros. E como vai ter a troca do presidente do Banco Central, você tem sempre esse temor de interferência política ali no Banco Central, que você tenha uma interferência maior do Lula no Banco Central. As projeções hoje divulgadas pelo mercado financeiro do Banco Central, aquela pesquisa. O Boletim Focus. O Boletim Focus. O pessoal lá na rádio chama de Boletim Flocos de manhã, né, a Carla Bigato. Mas a gente hoje trouxe já cedo notícia de inflação acima do esperado já com a disparada do dólar e também expectativa de que a taxa de juros caia menos. A gente já falava sobre isso e agora oficialmente a gente tem 9,5% de expectativa da taxa Selic para esse ano, era 9%. E para o ano que vem, se esperava que pudesse cair até 8,5% e agora a previsão caiu para 9%. É isso. Então vai cair menos. O juros é ruim para a economia, né? Por isso que ele está ali cutucando, né? Claro. O presidente Lula também falou de reforma tributária. Tem reunião acontecendo agora em Brasília para discutir como é que vai ser a regulamentação da reforma tributária. Daqui a pouquinho a Ju vai